E aí, pessoal, tudo certo? Boa noite. Tudo bom? Alegria estar com vocês. A gente fica muito feliz de estar nesse ambiente. Então, todos nós somos muito beneficiados com essa ajuda espiritual, essas energias que recebemos aqui no Maria e José. A Ângela passou para mim um tema envolvendo a história da mediunidade. Esse tema é um tema abrangente, é um tema longo. Talvez a gente tenha que fazer em duas vezes, né? Mediunidade. Quando começou a mediunidade? O que é mediunidade? Mediunidade é uma forma de comunicação. Aquelas pessoas que são os médiums, eles são os intermediários entre esse nosso mundo material e o mundo espiritual. Mundo espiritual, onde estão os espíritos desencarnados, fora da carne, fora do corpo, e eles conseguem se comunicar conosco. Nós que somos os encarnados, então, através dos médiums, é possível essa comunicação. Aqui no nosso Brasil, nós tivemos um médium muito especial, missionário, Chico Xavier. Ele tinha várias mediunidades, né? Psicografia, ele escrevia, tinha vidência, ele via os espíritos, psicofonia, também falava, e as intuições que ele tinha. Então, grande exemplo para nós aqui no Brasil do médium Chico Xavier. Então é a mediunidade. A mediunidade, meus amigos, ela sempre existiu, sempre existiu. Começou conosco, seres humanos. Então, quando a gente estuda a história da comunicação dos espíritos, ela vem lá desde muitos e muitos milhares de anos, a nossa história. Ela começa conosco mesmo, o Homo sapiens. A gente tem mais ou menos o que, como espécie, uns 40 mil anos, mas antes de nós já teve Homo erectus, Cro-Magnon, já teve mais ou menos uns 15 tipos antes de nós. Aqueles homens das cavernas, aqueles homens brutos, né? Os nossos antepassados, que também tinham a sua mediunidade. Então observem que a mediunidade ela é de milhares e milhares de anos, assim como nós. Aquele país, Egito, quando a gente estuda as civilizações antigas, o Egito para nós é um país assim especial, aquele país das pirâmides. Quando a gente estuda a religião do povo egípcio, nós percebemos que eles já conheciam o espiritismo, com outros nomes, né? Os nomes característicos deles, os sacerdotes egípcios chamavam a doutrina secreta, eles tinham uma doutrina secreta que falava de reencarnação, falava de corpo espiritual, falava de vida em outros mundos, exatamente o que a doutrina espírita estuda. Então, princípios básicos da doutrina espírita, quando comparamos com as religiões lá do Egito Antigo, coisa assim de 3, 4 mil anos atrás, observamos várias e várias coincidências. E a mediunidade, não há dúvida que eles praticavam também a mediunidade, eles recebiam as comunicações, né, mediúnicas, eles falavam de reencarnação também. Bem interessante. O nosso Moisés, que escreveu os 10 mandamentos, lá na Bíblia vocês encontram lá os 10 mandamentos de Moisés. Allan Kardec, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, também traz algumas informações. Esse mestre, ele viveu há cerca de mais ou menos 1.300 anos antes de Jesus. E não há dúvida que ele recebeu inspirações mediúnicas para escrever os 10 mandamentos. Não roubar, não matar, não ter inveja, ensinou sobre o Deus único. Então,
Maravilhoso trabalho de Moisés. Além do Egito, lá na revista Espírita de Allan Kardec, que o Kardec escrevia mensalmente um jornal, que era o Jornal de Estudos Psicológicos, o nome que ele dava para o jornal. Com o tempo, por ano, esses jornais foram encadernados e formaram o que a gente chama de Revista Espírita. Então temos a revista de 1858, 59, até quando ele desencarnou, em 1869. E nessa revista espírita tem um trabalho ali do povo celta, os celtas, que viviam ali naquela região onde hoje é a França, a Grã-Bretanha, e esse povo tinha conhecimentos espíritas. O próprio nome Kardec, que é um pseudônimo, um apelido, o nome verdadeiro dele era Hippolyte Léon Denisard Rivaillon, ele adotou esse nome como inspiração que os espíritos disseram para ele que ele foi um druida, que foi um sacerdote celta. Olha só, coisa assim de 1200, 1000 anos antes de Cristo, o povo celta. Então, extraordinário esse trabalho dos celtas, trazendo para nós também conhecimentos espíritas, mostrando a mediunidade, esse contato com o mundo espiritual. Além do povo celta, ali na região da Índia, onde floresceu as religiões do brahmanismo, do hinduísmo, onde nasceu o budismo também, que nosso Siddhartha Gautama, o Buda, surgiu ali na Índia. Eles também divulgavam a reencarnação, esse contato com o mundo espiritual. Então, observem que civilizações antigas. E a China, a região onde hoje está o Tibete. O Tibete, que foi desenvolvido ali, os chamados xamãs, o xamanismo. Um xamã nada mais é do que um médium. Eles chamavam ali a religião de o xamanismo. Xamanismo, conjunto de práticas ancestrais que surgiu há mais ou menos 40 mil anos atrás entre aqueles povos. E teve como uma formação básica dos xamãs esse contato que eles tinham assim com o mundo espiritual. Então as pessoas, o povo, consultavam os xamãs para a sua vida pessoal. As pessoas tinham dúvidas sobre o que fazer na sua vida pessoal e faziam consultas aos espíritos. Isso ocorreu lá na China, no xamanismo. Lembrando também que aconteceu lá no Egito, nessa época aqui do Moisés, que o Moisés proibiu as reuniões mediúnicas porque o povo estava abusando desse contato mediúnico. A pessoa não tomava uma decisão na sua vida sem antes consultar os espíritos, fazer uma consulta espiritual. Estamos aqui no século XXI. A gente vê ainda pessoas fazendo consultas e pagando por essas consultas para médiuns, né, chamados videntes, cartomantes. Nós, do espiritismo kardecista, nós ensinamos que toda atividade mediúnica deve ser necessariamente gratuita. Não pode envolver cobrança de nenhum tipo, não pode haver nenhum interesse material nesse contato com os espíritos. Então, antecipando já mais adiante, né, a informação que eu vou colocar sobre Allan Kardec, sobre o método kardecista. Essa casa aqui usa o método kardecista. Então, é um método que nós analisamos as mensagens mediúnicas, verificando se tem lógica, se tem bom senso, e a gente sempre respeita a comunicação e faz a análise da comunicação, verificando a origem dela. Será que é um espírito bom que está transmitindo a mensagem?
Será que é um espírito muito inferior? Será que é um espírito querendo enganar a gente? Um espírito mistificador naquela mensagem? Então, o método kardecista, ele ensina para nós que todas as mensagens que nós recebemos do mundo espiritual, nós devemos analisá-las e verificar se tem bom senso, se tem lógica, se está dentro dos ensinamentos da proposta de Jesus, do amor ao próximo, do respeito. Então, é fundamental para nós essa análise. Mas, naquela época, Moisés, e ainda hoje, século 21, existem os abusos, existem os charlatães, existem as pessoas que querem enganar e que querem ganhar dinheiro com a mediunidade. E muitos falsificando, não tem nenhuma mensagem espírita, às vezes eles inventam uma mensagem. Nessa época de internet, existem até mesmo as consultas online, consulta pelo computador, e a gente às vezes olha alguma coisa assim e percebe, puxa, mas isso aqui está claramente falso, isso aqui está realmente errado. Então, nós do meio espírita kardecista, sempre quando temos oportunidade, nós fazemos esse alerta, que o trabalho mediúnico tem que ser gratuito, totalmente gratuito, sem nenhum interesse. Continuando então, sobre as civilizações antigas e a mediunidade. Região da Grécia e Roma. Nós tivemos ali na Grécia os filósofos gregos, Sócrates, Platão, muitos outros filósofos. E quando a gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, ali na introdução, nós percebemos que o Kardec coloca Sócrates e Platão como os precursores da doutrina espírita, porque eles já passavam para nós os ensinamentos espíritas, demonstrando a existência de espíritos do mundo espiritual. Sócrates, ele era médium e ele sentia a presença dos espíritos. Então, é extraordinário esse trabalho dele. Ali naquela região ali da Grécia e da Roma, foi desenvolvida uma filosofia chamada estoicismo, que propunha que nós devemos sempre controlar as nossas emoções, buscar o equilíbrio emocional. Então vejam a importância do desenvolvimento das virtudes que esses mestres da Grécia já traziam para nós de forma inspirada. Continuamos até hoje estudando a sabedoria desses filósofos gregos, que sem dúvida alguma eles eram mediunicamente inspirados, né? E essa religião aqui, o islamismo, nós tivemos aqui um mestre chamado Maomé, que ele escreveu, ele falava, ele só transmitia comunicação psicofônica, ele falava e anotava, o pessoal escrevia, e durante mais ou menos 20 anos Maomé teve comunicações recebidas do mundo espiritual. Com essas comunicações ele escreveu um livro chamado Alcorão, que é a Bíblia dos nossos irmãos muçulmanos, do islamismo. Então vejam só que trabalho extraordinário. E nós aqui cristãos, no mundo ocidental, nós tivemos Jesus e o cristianismo primitivo, os apóstolos, todos com muitas e muitas mensagens mediúnicas. Nosso mestre Jesus, extraordinário o trabalho que ele fazia, com o poder mediúnico que ele tinha, o poder de cura que ele tinha, o poder de transmissão de pensamento. Nosso mestre Jesus, um espírito evoluidíssimo, a mediunidade dele extraordinária. Então, quando nós estudamos mediunidade na Bíblia, percebemos vários e vários fatos relativos a Jesus e ao cristianismo primitivo. Quando Jesus desencarnou,
ali naquela região da Palestina, por mais ou menos 2, 3 anos, foi formada a Casa do Caminho. A Casa do Caminho, os apóstolos se reuniam e, mais ou menos como nós aqui na Casa Espírita, faziam as suas palestras, as divulgações do Evangelho, e durante as palestras e nas reuniões, os apóstolos eram envolvidos por espíritos e inspiradamente passavam as suas comunicações dos espíritos, mediunicamente, né? Muito interessante mesmo. Aí depois dessa fase aqui do cristianismo primitivo, estamos mais ou menos aqui no ano 200, ano 300, a gente entra no início aqui da Idade Média, mais ou menos o ano 450, essa Idade Média que vai até mais ou menos o ano de 1500, e aí nós observamos manifestações mediúnicas nas religiões. A nossa querida Igreja Católica teve um apóstolo chamado Francisco de Assis. Ele viveu mais ou menos ali por volta de 1200. Francisco de Assis, quando ele entrava em concentração, nas suas preces, ele levitava. Ele saía do chão, seu corpo flutuava e ele tinha um poder de cura também, um poder de contato também com animais, se comunicava assim com a natureza. Extraordinária a mediunidade de Francisco de Assis, resgatando a humildade, a simplicidade de Jesus, que a Igreja Católica ela se desviou um pouco do caminho, né, com muito luxo, muita riqueza, e o Francisco de Assis ele procurou resgatar a simplicidade dos ensinamentos do Mestre Jesus, um médium extraordinário. Naquela época da Idade Média, as pessoas que tinham mediunidade, elas eram confundidas com bruxaria, feitiçaria, e havia um conflito religioso naquela época, porque eles aceitavam a existência do demônio, de Satanás. Ainda muitas religiões até hoje aceitam, né, a existência dessa entidade. Mas naquela época, os médiuns eram acusados de feitiçaria e de bruxaria e eram condenados à fogueira. Vejam só, o indivíduo manifestava a comunicação mediúnica e era perseguido, era preso e condenado à fogueira. Veja que terrível isso, situação de expiação e provação desses nossos irmãos médiuns na Idade Média. Finalzinho da Idade Média, surgiu o senhor Gutenberg, que inventou a prensa. Então nós começamos a ter jornais e livros impressos. A prensa foi inventada. E aí facilitou muito para nós a divulgação dos conhecimentos. Então aqueles médiuns que tinham a psicografia, que podiam escrever por influência dos espíritos, começaram a fazer livros. Então aqui na história, a gente registra ali que lá na região da Alemanha, o Jacob Boehme, que era evangélico, mas tinha mediunidade, e ele começou a escrever. O Jacob Boehme escreveu mais de 30 livros, com ênfase no cristianismo, passando ensinamentos do Mestre Jesus, na interpretação dele e dos espíritos que se manifestavam através dele. E essas obras do Jacob Boehme são estudadas até hoje, principalmente pelos nossos irmãos da Rosa Cruz. Não sei se vocês já ouviram falar da Rosa Cruz, que é uma filosofia. Então tem muitos e muitos livros do Jacob Boehme sobre esses conceitos que Jesus trouxe para nós, inspirados, livros muito inspirados, estão disponíveis hoje em PDF para nós na internet. A gente pode fazer o download livremente e ler os livros de Jacob Boehme.
Ele tinha a profissão de sapateiro, era casado, teve 4 filhos. Ele foi perseguido pela igreja, porque a igreja proibiu ele de escrever os livros, porque dizia que ele estava sendo inspirado por Satanás. Então, muitos irmãos de outras religiões que desconhecem o espiritismo, eles atribuem que o médium, ele não está recebendo influências boas. Então, eles acreditam que Satanás estaria influenciando o médium. Mas nós espíritas sabemos de bons médiums e de excelentes comunicações que são recebidas por eles, recomendando a caridade, recomendando o amor, a prática do bem. Então, não pode ser comunicações de uma entidade maligna, porque as comunicações têm como objetivo o bem, o amor, e nos recomendam a prática do Evangelho de Jesus. Portanto, o bem. Não tem sentido para nós espíritas a existência de uma entidade maligna que ficaria eternamente fazendo mal, seria um concorrente eterno de Deus. Para nós essa figura não tem sentido, não existe para nós. Nós aceitamos a existência de espíritos inferiores, espíritos que ainda estão ligados ao mal, ainda que praticam maldade, espíritos obsessores, ainda muito inferiores, mas que, com o tempo, eles se melhoram, eles progridem, eles evoluem, se tornam bons espíritos com o tempo. Então, é bem diferente o conceito, né? Mas para nós não tem sentido a existência dessa entidade maligna que eles atribuem Satanás ou o diabo, assim, não tem sentido. Mas é extraordinário esse médium aqui, Jacob Boehme. Se vocês tiverem oportunidade de pesquisar, escreve com J, né? Em português é Jacob Boehme. Em alemão a pronúncia é com I, Jacob. Então, na Idade Média, final da Idade Média, então surgem médiums extraordinários que trazem para nós um progresso muito grande na área da ciência. Cientistas começam a ser inspirados. Newton, Kepler, nós temos desenvolvimento das ciências naquela época. Final da Idade Média, quando surge o Iluminismo, o Renascimento. E aí a gente percebe que a espiritualidade permite a reencarnação de espíritos muito evoluídos na área da ciência para contribuir com o nosso progresso. E o nosso progresso, inclusive, religioso, porque esses médiums vão trazer muitas informações preciosas para nós. Eu queria lembrar aqui do ano de mais ou menos 1700, observe que a gente está subindo no tempo, né? Onde surgiu Franz Anton Mesmer. Era um médico, o médico Mesmer. O que ele descobriu? O magnetismo. Ele descobriu o passe. Nós aqui no movimento espírita, nós sabemos que uma pessoa que é médium, através da influência dos espíritos, ele pode transmitir fluidos, transmitir energias. Então nós recebemos ajuda dos espíritos para a nossa saúde física, a nossa saúde mental, espiritual. Então o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual, o perispírito, a nossa mente, a nossa condição psicológica, ela recebe uma ajuda muito grande através do passe. E o Franz Anton Mesmer, mais ou menos 1700 e alguma coisa, descobriu, e ele era médico, e começou a divulgar o chamado magnetismo. Uma pessoa ou um grupo de pessoas consegue transmitir energias para outras pessoas. Nós aqui no movimento espírita, que nós temos esse contato espiritual e através da prece, essa sintonia com os bons espíritos, nós temos um trabalho muito eficiente através do passe, com a fluidificação inclusive da água. Fazemos uma prece também antes de ingerir água, e isso ajuda muito a nossa saúde física e mental. Ainda
no ano de 1700, queria falar um pouquinho para vocês do Swedenborg. O Swedenborg, engenheiro, pessoa muito culta, poliglota, e ele era médium de desdobramento. Ele conseguia sair do corpo e entrar em contato com o mundo espiritual. Naquela época, 1700, não tinha os sistemas de comunicações que temos hoje. Então as pessoas tinham dificuldades para saber o que estava acontecendo em locais distantes. E o Swedenborg, com a sua mediunidade, ele saía do corpo, ia para regiões distantes e falava o que estava acontecendo. Aí ele voltava, né? O espírito deles, ele se desligava do corpo, retornava e falava para os amigos ali, olha, o que está acontecendo lá fora. Então ele dizia, ó, está tendo um incêndio grande numa cidade aqui a tantos quilômetros de distância. Passava-se alguns dias, o pessoal ficava sabendo, não, de fato, olha, aconteceu aquele incêndio que o Swedenborg estava dizendo para nós. Ele, quando estava num velório, e ele falava assim para os amigos, olha, eu estou conseguindo conversar com o espírito que estava naquele corpo. Ele morreu, mas ele continua vivo como espírito. Eu estou conseguindo conversar aqui com o espírito dele, ele está me dizendo isso. E ele transmitia mensagens para os parentes, para os amigos, daquela pessoa que tinha desencarnado e estava ali no funeral. O corpo ali no caixão, o espírito já desligado do corpo, e o Swedenborg se comunicando com o espírito e transmitindo as mensagens do espírito. Vejam que extraordinário essa mediunidade do Swedenborg. Então, é um tipo de mediunidade que permite esse contato, né? Uma espécie de vidência e comunicação mental, telepática com os espíritos. Emanuel Swedenborg. Também recomendo vocês pesquisar esse médium extraordinário. E aí a gente entra no século XIX. Século XIX, pessoal, os anos 1800, foi extraordinário, extraordinário. Nós tivemos manifestações de espíritos mediúnicas em muitas partes. E ali nos Estados Unidos, nós tivemos um jovem, que ele nasceu em 1826, Andrew Jackson Davis. Ele também tinha suas visões do mundo espiritual e ele tinha uma característica de cura, que ele era receitista também, e ele conseguia ver quando uma pessoa tinha uma doença, um problema de saúde, ele via a doença e ele receitava remédios através de ervas. Hoje nós chamamos de homeopatia, né? Naquela época ele conseguia identificar problemas de saúde nas pessoas, refazer a receitas, recomendações para a recuperação da saúde. Tinha o contato espiritual também, comunicação com os espíritos, e por volta de 1843, ele ali com seus 17 anos, 16 anos, escreveu livros. Durante toda a vida dele, através da psicografia, escreveu vários e vários livros. Tá? É extraordinário. Andrew Jackson Davis. Naquela mesma época, por volta de 1848, em Hydesville, irmãs Fox, família Fox, dentro da casa, batidas, movimentos, e as irmãs que eram médiums começaram a se comunicar com um espírito através de batidas. Então, uma batida sim, duas não, ou tantas batidas, uma determinada letra, e conseguia se comunicar com o espírito que estava ali naquela residência da família Fox. Isso chamou muita atenção da vizinhança, depois as cidades vizinhas,
As notícias se espalharam pelos Estados Unidos e as irmãs Fox ficaram muito famosas pelo seu contato mediúnico com os espíritos. 1850, 1851, um senador e juiz lá nos Estados Unidos, o juiz Edmond, pessoa muito influente naquela época, muito influente na sociedade, moralmente elevadíssimo. Ele era um juiz da corte lá nos Estados Unidos, era senador também, e a filha dele era médium, a filha dele, Laura, e ela tinha uma mediunidade que ela transmitia comunicações em outro idioma. Então, ali eles falavam inglês, né, Estados Unidos, e ela transmitia comunicações em hebraico, alemão, outros idiomas. Aí ele traduzia essas comunicações, verificava a lógica, né, o sentido dessas mensagens. E esse impacto que ocorreu lá nos Estados Unidos, de um juiz e a sua filha reconhecerem o contato com o mundo espiritual, foi uma publicidade intensa, uma publicidade enorme. Em 1853, lá nos Estados Unidos, o professor Robert Hare, professor de Química da Universidade de Pensilvânia, começou a investigar os fenômenos mediúnicos. Ele começou a pesquisar. E ele escreveu um livro sobre os fenômenos mediúnicos, as pesquisas envolvendo os fenômenos mediúnicos. Professor de Química lá na faculdade, o que aconteceu com ele? Ele foi até demitido da faculdade. Não aceitavam que o professor começasse a investigar questões mediúnicas. Naquela época, Estados Unidos, vários e vários centros espíritas começaram a se organizar, muitos jornais espíritas começaram a se formar, então a divulgação foi imensa nos Estados Unidos, por essa época aqui, 1853, 1855, lembrando que o Allan Kardec, o professor Rivail, escreveu o Livro dos Espíritos em 1857, lá em Paris, França, 18 de abril. Vejam só, esse trabalho lá nos Estados Unidos antecedeu Kardec. Mas a notícia chegou na Europa. E aí o Espiritismo, com o mestre Rivail, o professor Rivail, que era da área de educação, foi desenvolver um trabalho lá, em Paris. Bom, são 15 para as 8, eu quero deixar então para uma segunda parte, porque é uma história muito longa, então na próxima ocasião a gente dá continuidade. Ok, pessoal? Então na próxima ocasião a gente começa com Allan Kardec, lá em Paris, 1857. Ok? Agradeço a atenção de vocês.